Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema principal será Testemunhas de Jesus como o Messias. Os textos que servem como base para o nosso estudo, na verdade, encontram-se no Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 a 23, Isaías capítulo 40, versos 1 a 5, João 1, 29 a 37, Romanos 5, verso 6, João 1, 35 a 39, 43 a 51 e João 3, de 1 a 21. Entretanto, o texto dentre esses que foi escolhido como texto-chave para o nosso estudo da semana é João capítulo 3, verso 3, que diz: em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como você bem sabe, quando estudamos o Evangelho de João, e nas últimas semanas temos tido a oportunidade de perceber as evidências que João tem tentado demonstrar de que Jesus é o Messias. Só para você se situar no tempo e no espaço, lembre-se que João é o último dos apóstolos a escrever. Quando ele escreveu o seu Evangelho, nenhum dos demais apóstolos estava vivo, todos já tinham morrido pelo viés do martírio. Entretanto, agora, quando ele vai escrever, um problema sério está tendo lugar na igreja cristã. Estamos falando aqui especificamente do gnosticismo. Várias correntes da filosofia grega haviam, de alguma forma, tentado influenciar o mundo cristão. Imagine, por exemplo, que básico na filosofia grega é a ideia do dualismo. Ou seja, existe uma alma que é imortal e boa. Tudo que é etéreo está ligado ao mundo das ideias é bom. Entretanto, aquilo que é mortal, o corpo físico, tudo que é físico é mal em si mesmo. Então, se o corpo é mal e a alma é boa, Deus não poderia ter se tornado homem, porque senão ele deixaria de ser bom, deixaria de ser perfeito. E então, o gnosticismo começou a trabalhar a ideia de que Jesus não poderia ter sido homem. E já nessa altura, algumas pessoas começaram a questionar o fato de que Jesus era Deus. Então, uma corrente do gnosticismo dizia que Jesus não era Deus. Outra corrente mencionava que ele, na verdade, não era homem. Ele parecia ser um ser humano, mas na verdade não era. João ele vai escrever o seu evangelho para poder dizer: Jesus é 100% Deus e 100% homem. A divindade e a humanidade de Cristo são tremendamente asseguradas no evangelho de João. Por isso, quando você vai olhar aqui para a forma como ele escreveu, ele vai utilizar alguns recursos da época dele para tentar provar que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é homem. Para provar que ele é Deus, ele vai selecionar 7 sinais. Ele não vai chamar de milagres. Nós já vimos alguns deles aqui durante as primeiras lições desse trimestre. Ao mesmo tempo, ele vai mostrar que a importância de se crer que Jesus Cristo é o Messias é uma coisa que realmente faz a diferença. É tanto que o tema de crer que Cristo é o Messias vai aparecer em todos os capítulos de João. Do capítulo 1 até o capítulo 21, você vai encontrar pessoas que creram e pessoas que não creram. O prólogo, que foi o que nós vimos na lição da semana passada, vai mostrar a origem de Cristo Jesus, se é que podemos chamar assim. E Jesus já existia antes da encarnação. Ele é um com Deus, eterno, o Criador de mundos, mas que se tornou um ser humano para salvar a humanidade. Tudo isso vai gerando testemunhos. João está tentando pintar um quadro para provar a sua tese. Jesus Cristo é 100% Deus e é 100% homem. Entretanto, agora, na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender algumas testemunhas visíveis e palpáveis de que Jesus é o Messias. Pessoas que creram e que deram o seu testemunho. Entre elas você vai encontrar o próprio João Batista. Por que João Batista é um personagem tão importante dentro do contexto do nosso estudo? A gente vai ver isso essa semana. Por que seu testemunho foi tão importante, apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? 2 dos seus discípulos, André e João, que depois de terem ouvido o testemunho de João Batista, vêm até o Senhor Jesus e vão perguntar: mestre, aonde moras?
e foram com ele, passaram com ele todo aquele dia e não deixaram mais de segui-lo. E o próprio testemunho de Nicodemos, que era um líder religioso, um membro do Sinédrio, uma pessoa que, apesar de ter ido buscar Cristo Jesus à noite, ele tem um testemunho muito forte. Na perspectiva dos próprios líderes religiosos, um testemunho inquestionável. Como esses testemunhos são importantes, por que eles são tão importantes? E como eles asseveram que Cristo Jesus realmente é Deus e homem. Bom, no estudo dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder analisar tudo isso. João, ele vai até mesmo apontar para o testemunho do próprio Pai e para as Escrituras Sagradas que dão evidência da identidade de Cristo Jesus. A gente vai olhar esses detalhes durante essa semana. Mas, antes de mais nada, eu queria aproveitar e dizer para você que a gente está vendo tantas evidências de Jesus como Messias. Eu queria que nessa semana você abrisse o seu coração para permitir que esses testemunhos dessas pessoas possam te impactar. E uma vez que você seja impactado pelo testemunho de João Batista, pelo testemunho de André, de João, pelo testemunho de Nicodemos, que você também se torne uma testemunha de Cristo Jesus. Ore a Deus, junto comigo agora, para que durante essa semana Deus abra para você as portas para que você possa testemunhar dessa fé para algumas pessoas no decorrer da tua semana. Para você testemunhar para, quem sabe, alguém do teu trabalho, na tua vizinhança, de que Jesus é o Messias. De que realmente ele é importante para a tua história, como ele mudou a tua vida. Pode ter a certeza de que esse testemunho poderá fazer toda a diferença. Esses indivíduos do passado, estou falando de João Batista, de João, de André, do próprio Nicodemos, quando eles deram esse testemunho lá atrás, talvez eles não imaginaram que esse testemunho poderia impactar tantas vidas como tem impactado no decorrer dos últimos milênios. Porque há quase 2000 anos atrás esses testemunhos aconteceram. E ainda hoje continuam influenciando pessoas. Peça a Deus para que você também possa ser uma testemunha de quem Jesus é, tanto no aspecto divino, como também na sua própria vida. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que Jesus é o Messias. Ajuda-nos a podermos viver com responsabilidade, compreendendo o tempo em que nos encontramos e, ao mesmo tempo, quem Cristo Jesus é. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que nos abençoe. Colocamos também diante do Senhor, Pai, os pedidos que vão no nosso coração, o Senhor os conhece. Responde de acordo com a tua vontade. E um pedido especial queremos destacar. Nessa semana nos ajude a podermos testemunhar de Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Abra portas para isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?